Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Maio Furta Cor, mês para falar sobre a saúde mental materna. A iniciativa tem o objetivo de ampliar a conscientização sobre o tema e incentivar o cuidado com as mães, além de estimular a criação de políticas públicas. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a psicóloga Rita Rocha. Rita, que prazer recebê-la mais uma vez aqui. Muito obrigada. Igualmente, Renata. Eu que agradeço a oportunidade para trazer essa pauta novamente aqui para que todos tenham acesso, né? Tão importante para toda a sociedade, né? Exatamente, para toda a sociedade. Apesar das pessoas imaginarem, né, que a saúde mental materna se refere só à mulher, muito pelo contrário, se refere à criança, ao esposo, à mãe dessa mulher, né, que é a avó, se refere à sociedade, porque senão a mulher adoece e ela não consegue trabalhar, não consegue produzir. E provavelmente essas crianças também podem cair em adoecimento. Sim, reflete em toda a sociedade, não é verdade? Como você falou, reflete no mercado de trabalho, Sim. reflete na família, reflete na criança, se ela tiver algum relacionamento, nos relacionamentos. Então, é um chamamento que a gente faz, né, para toda a sociedade, para que tenha um olhar mais cuidadoso com as mães. Exatamente. A campanha, esse ano, ela vem com o slogan: uma mãe leva a outra. Que legal. Que é uma mulher apoiar a outra, né? Sim. Uma mãe não vai julgar a outra, como a gente tem o hábito de ver, né? Ah, porque isso não é legal, isso não é... Muito. Não, vamos acolher primeiro, vamos entender o contexto dessa pessoa, vamos trazer isso à luz, né? E entender o que está acontecendo com ela, se ela não está precisando de ajuda e não julgamento, né? Então, esse ano eu acredito que a gente vai ter um avanço muito grande, né? Porque trazendo essa conscientização também entre mulheres, entre mães. Muito importante a gente falar sobre isso, porque, infelizmente, na nossa sociedade, a gente está falando cada vez mais sobre isso com o objetivo de diminuir, mas há uma rivalidade entre as mulheres, sim, né? Há uma cultura que faz com que as mulheres criem uma rivalidade entre elas, e isso nos enfraquece. Exatamente. Eu acho que a tentativa é realmente o enfraquecimento, né? E existem tabus, né? Porque a minha maternidade não vai ser como a maternidade da Maria ou da Joana, né? Por mais que a gente tenha a mesma idade, por mais que nós tenhamos nascido na mesma cidade, a mesma cultura, mas a Rita é uma pessoa, a Joana, a Maria é outra pessoa. Então a gente precisa respeitar e a gente entra naquela questão da subjetividade, do respeito ao outro, né? Então, eu não posso dizer que a minha casa é igual a da Renata, por mais que a gente more no mesmo prédio. É a mesma coisa a maternidade. A gente precisa quebrar também esse paradigma de que todas as mães irão maternar da mesma forma. Não irão, não irão, né? Isso é um engano, né? Uma falácia. E a campanha, ela traz muito isso, né? Se a mãe precisa de rede de apoio, se ela precisa... Por exemplo, hoje eu vejo muitas mulheres fazendo isso, né? Eu levo as crianças na vizinhança e você busca, né? Isso é rede de apoio. Claro. As pessoas pensam que rede de apoio é o pai. Não, o pai é participante dessa família, então o pai não é rede de apoio. Rede de apoio é uma vizinha, é a mãe desse casal, né? É uma amiga, isso é rede de apoio. E outro ponto também que você está destacando, né? As pessoas, muitas vezes elas falam: ah, que bonito, o pai está levando o filho na escola, é a obrigação dele. Ai, que bonito, né? O pai deixou de sair para cuidar das... Não, é obrigação. Sim, sim. É simplesmente a obrigação. Exatamente. A mesma obrigação que a mãe tem, o pai também tem. Só que é uma sociedade tão machista que coloca um peso tão grande em cima da mulher, e quando o pai faz nada mais do que a obrigação dele, nossa, que lindo, que legal. Não, é a obrigação dele. E aí as mulheres ficam sobrecarregadas, não conseguem se cuidar, não conseguem ter o autoconhecimento, se perceberem. E é quando você vê um monte de mulher estressada, né? Um monte de mulher gritando, um monte de mulher chorando, a mulher não dá conta de nada. Com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico. Exatamente. Agora nós temos o burnout materno, né? Está muito comum por conta da sobrecarga, né? E essa questão do machismo, apesar de ser algo estrutural, e a gente sabe que em muitas famílias, assim, muito difícil quebrar, né, esse tabu, mas a gente tem visto que isso está mudando, que os homens estão, sim, entendendo que eles não são mais só aqueles que estão ali para prover. Eles estão provendo, mas eles também participam da criação dos filhos. Eu sei que é uma mudança assim, difícil até, né? Por conta da criação, por conta da cultura, por conta de tudo que a gente já viveu.
mas é algo possível. E é algo viável também, porque quando o pai tem essa participação, e é importante a gente trazer o pai, é importante a gente trazer o homem, porque não existe saúde mental materna sem a participação do homem. As pessoas pensam, não, é um feminismo. Não, não tem nada de feminismo. E até eu sou muito a favor do feminismo, né? Mas não é um feminismo. Na verdade, é integrar também esse pai, ele entender que ele faz parte desse processo. E o filho ter esse pai também como referência. Não só vai pedir uma mamadeira, uma água para a mãe. Isso. Né? Mãe, a mãe às vezes está ali super atarefada e o pai está ali sentadão assistindo uma série. Sim. Pega para mim. E cadê o pai? Claro. Né? Claro. E temos que falar também, né, Rita, sobre as mães solos, né, que é um número muito grande no Brasil também. E essas precisam mais ainda desse suporte e dessa rede de apoio, né? Renata, sabe o que é mais triste? Mais de 50% das mães no Brasil são solo. E o pior, que não é algo que não é contabilizado, são as mães solo casadas com o pai dos filhos, que também são solo. Né? Que elas também têm a responsabilidade não só de prover, mas de cuidar daquela criança, de cuidar da casa, porque a maternidade envolve a casa, envolve o estudo da criança. Então, existem muitas mães solo casadas, que é o pior, que eu acho que é o mais doído, porque é aquela coisa, antes só do que mal acompanhado, né? É aquele ditado popular. Mas, assim, muitas mulheres não conseguem ainda também entender que o homem precisa ser participativo. Então, a campanha, ela vem também nesse sentido, para que a mulher entenda que ela não é sozinha, que ela não é obrigada a fazer tudo sozinha e que ela precisa ter o tempo dela sim e não se sentir culpada com isso, né? Porque o que acontece é quando isso acontece, né, da mulher ter o tempinho dela, ainda se sente culpada. Sim. Então, são tantas camadas, né? A gente está falando de tantas camadas que a gente precisa tirar da sociedade, dos homens, dos pais e das próprias mulheres também, né? Sim, eu acho que o machismo, ele está muito mais infiltrado, não, muito mais impregnado nas mulheres do que nos homens, né? Porque se chegar alguém a dizer para você, olha, isso aqui não é coisa de homem, não vou fazer, você precisa entender que aquilo ali não é legal para você. E aí você vai aceitar. Se você aceitar a primeira vez, você vai ter que aceitar sempre, né? E não é por aí. Então, a gente está trabalhando muito para isso. A gente acredita também que o trabalho nas escolas, nas universidades, com os futuros profissionais de saúde, de educação, é imprescindível para que isso seja mudado, né? Para que o futuro seja diferente, para que as mulheres possam ter esse respaldo de que são mães. Sou, mas eu sou mulher também. Claro. Eu sou profissional também. Isso. E é possível manter todas essas identidades. Sim, claro. Né? E é saudável, né? A mulher só é plena, como o homem também, se ela está ali podendo usufruir de toda a sua competência, de todo o seu ideal, de tudo aquilo que ela quer para si. Agora, tem muitas mulheres que se anulam, né, com a maternidade. Isso não é contra, de jeito nenhum, falando contra mulheres que gostam de ficar em casa, que querem criar seus filhos em casa. Se aquilo faz bem para ela, não, né? Se ela se sente completa com aquele papel. Exatamente. Eu já fiquei em casa cuidando dos meus filhos um período da vida. E, assim, um período até muito diferente do que as mulheres geralmente fazem. As mulheres geralmente ficam no período da primeira infância. E eu fiquei no período da adolescência. Eu vi que naquele período não dava para eu me afastar. E aí eu saí do trabalho, combinada com meu esposo, dá para você segurar aí, tal, e a gente conseguiu, fiquei acho que uns 5 anos. Fiquei 5 anos em casa, cuidando deles, levava para a escola. E foi ótimo, eu vou falar para você que foi um dos melhores períodos da vida. Só que a vida não é só cuidar dos filhos. Né? Nesse período também eu fiquei me preparando, estudando para poder retomar a vida profissional. Então, isso é possível. Agora, se a mulher ela gosta de ficar em casa, se ela gosta de estar com a criança, gosta de cuidar da casa, também não é problema. Claro, e não deve ser julgada. Não, né? não. O que a gente está falando aqui é exatamente isso. Da mulher ter a liberdade de fazer as escolhas dela sem ser julgada por ninguém, nem por ela mesma. Exatamente, não se sentir culpada, né? Não se sentir inferiorizada. E para isso a gente precisa falar. Por quê? Porque é cultural e as mulheres já acham que aquilo ali é algo que tem que ser como se fosse um instinto, né? Aquela coisa do instinto materno. É instintiva, a mãe tem que ser assim. Não é. Cada mãe é de uma forma. Exatamente. Né? E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Maio Furtacor e a saúde mental materna. Nossa entrevistada é a psicóloga Rita Rocha. Rita, nós falávamos no começo que esse mês também é importante para se falar, e é claro que é sempre, né? Mas especificamente nesse mês, para se falar sobre a questão de mudanças de políticas públicas. E aí, qual é o pleito? Assim, quais as mudanças que seriam importantes serem feitas para ajudar nessa questão da saúde mental materna? Sim, nós já temos uma lei aqui no Distrito Federal, né? Que foi aprovada em julho de 2022, só que não temos diretrizes. Então, nós estamos agora na luta para que sejam implementadas essas diretrizes. E uma delas é que essas mães, assim como foi sancionado também pelo governo federal, em novembro do ano passado, que as mães gestantes e puérperas, que elas tenham direito a acompanhamento psicológico para evitar a depressão pós-parto. E o melhor que o governo federal fez, e eu estou muito confiante de que isso vai dar super certo, é que ele colocou isso dentro do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, está dentro de um estatuto, não é possível que isso não vai pegar. Porque a gente sabe que no Brasil tem leis que pegam e tem leis que não pegam, né? Infelizmente, Infelizmente a coisa acontece assim, né? Por isso nós estamos aqui, trazendo isso à luz, né? Então, as leis, as diretrizes que nós estamos lutando para conseguir aprovar aqui no GDF, aqui no DF, é através da Secretaria de Saúde, da mesma forma que as mães gestantes, puérperas, têm o direito também a esse pré-natal psicológico, que até existe, né? A autora do pré-natal psicológico é daqui de Brasília, a professora Alessandra Reis, que inclusive é do nosso grupo e é uma das nossas representantes. Bacana. Né? Que é um projeto, um programa maravilhoso, onde a gente tem uma escala que a gente aplica na gestante e ali a gente sabe se ela tem ou não predisposição para desenvolver a depressão pós-parto. E também a gente tem, dentro dessas diretrizes, tem a questão de iluminar, né? Ter um olhar mais focado para as mães atípicas, porque a gente tem visto que é uma constante, crianças com autismo, com T21, mas principalmente com autismo e outras deficiências, né? E a gente vê que essas mães, elas ficam muito impactadas com essa maternidade. Primeiro porque elas passam por um luto, daquela idealização, né? Daquele filho que ela idealizou. E aí, depois disso, ela tem que procurar o quê? Terapias. Que apesar de ter, muitas vezes elas têm convênio médico, não conseguem essas terapias. Não conseguem. Muito difícil. O GDF também não oferece. E o pior é que eu fiquei sabendo esses dias que uma instituição que atendia há tantos anos, há mais de 23 anos, crianças com autismo, fechou. Inacreditável. E o GDF, pelo menos eu não vi, ainda não se pronunciou. Né? Então, a gente ficou só com a Abraci. Tem a Abraci, que é a Lucinete, que ela é conselheira tutelar, inclusive, que é uma das coordenadoras, ela é a idealizadora da Abraci, mas a AMA, que é a mais antiga, que dava esse respaldo para a família também, fechou. Inacreditável. E aí o respaldo precisa ser, né, colocando a luz na mãe, né, tentando trazer isso para a mãe, para que ela tenha um acompanhamento, não só psicológico, mas também informações, para que ela possa participar de grupos, para que ela entenda que ela não é a única mãe que está passando por aquilo ali, né, porque existe todo um pensamento de que, poxa, eu mereço passar por isso, né? Porque eu... Então, quando ela está inserida junto com outras mães, ela vai entender, poxa, eu não sou a única. Né? E, além disso, claro... E a experiência, né, das outras mães pode ajudá-la. Exatamente. E, sobretudo, ter esse suporte. Porque, como você falou, já há o abalo psicológico, já há uma sociedade que não entende aquela criança, que julga, né? Enfim, as atitudes daquela criança, a gente está falando, sobretudo, com relação ao autismo. Nem sabe do histórico da criança e já julga. Já julga. Porque muitas vezes são crianças que fazem, como é que se fala? Barulhos, né? Se sentem incomodadas sons, e tal. Exatamente. E aí fica mais um alerta para as pessoas. A gente não sabe da vida dos outros, né? A gente não sabe nada da história dos outros. Sim. Então, se uma criança está chorando muito, se uma criança está fazendo barulho, a gente tem que, pelo menos... É o que você falou, precisa de alguma ajuda, né? Posso te ajudar? Posso te ajudar? Você está precisando de alguma ajuda? Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né, Rita? É isso. Em vez de julgar. Então você estava falando que essa é uma das diretrizes também, Exatamente. Né? Para que essas mães tenham esse suporte, consigam ter de fato, né? Exatamente. É muito amplo, né, Renata? A gente fala também da violência obstétrica,
dentro dessas diretrizes. Que, sobretudo, tem, inclusive, estudos que falam que as mulheres negras sofrem mais ainda. Exatamente. De 4 mulheres que sofrem violência obstétrica, 3 são negras. Olha aí. Nossa população é negra, é preta, né? Não tem jeito. Né? E a maior parte são mulheres negras que sofrem essa violência. Né? Não que as outras não sofram, mas a maior parte sim. Então, tem essa questão, tem a questão, né, que eu até havia dito para você, sobre a síndrome do ninho vazio, que geralmente ela se depara com o período em que a mulher entra no climatério, na menopausa. Um monte de coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Ninguém fala sobre esse assunto. Aí quando você pensa que senão você está dentro daquilo ali, você fala, e aí, o que eu faço da minha vida agora? Né? Isso tudo são orientações e diretrizes que o Estado pode. Claro. Né? Não é, gente, eu acredito que não seja um grande gasto, eu acredito que seja uma prevenção. Até evita gasto, porque se a mulher entender, poxa, eu estou passando por isso, porque eu estou na menopausa e eu não tenho mais filho para cuidar. Então, é isso que eu estou sentindo, eu não estou ficando louca, sabe? E é o momento de cuidar dela, cuidar né, dela, Rita? voltar para si. E é um planejamento que todas nós deveríamos ter, né? Entender que aquele filho, ele vai sair de casa em algum momento. Sim. E que você vai ficar sozinha, ou com o marido, ou sozinha mesmo, ou com a mãe. Você precisa retomar a sua vida, né? Então, é dentro disso que as diretrizes estão permeando. Muito importante, extremamente importante, são pautas necessárias. Você falou aí sobre a questão da depressão pós-parto, que é um fato que atinge um grande número de mulheres. Sim. É algo um pouco subjetivo que eu vou te perguntar, mas eu queria que você falasse, em linhas gerais, quais são os principais sintomas de uma depressão? Sim, pós-parto, né? Você Sim. fala. Essa depressão pós-parto, a gente tem que ter cuidado para não confundir com aquela tristeza materna. 2 semanas após o nascimento da criança, do bebê, pode ser que a mãe se sinta muito triste por conta da mudança hormonal, a queda do estrogênio, né? E faz com que a mulher fique mais triste. Se isso passar de 1 mês, ela precisa procurar ajuda, se ela continuar sentindo tristeza. Aí ela sente tristeza, ela sente culpa, ela sente desânimo, ela olha para aquela criança e se sente incapaz de cuidar daquela criança, fala por que essa criança está aqui. Né? Não é que ela não ama a criança, mas naquele momento ela não se sente capacitada para estar ali dando suporte para aquela criança. Né? Muitas vezes a mulher não consegue tomar um banho, ela não consegue se alimentar. Então, é muito parecido com a depressão comum mesmo, né? Mudança de sono, mudança do apetite. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E as pessoas que dão suporte para essa mãe precisam também estar atentos, não só para a criança, porque geralmente é isso que a gente vê, né? Chega lá, ele já tomou banho? Uma dorzinha? Nunca fala assim, quer que eu fique aí para você tomar um banho quente? Você quer uma comidinha assim? Né? Você está bem alimentada? Quer dormir um pouquinho? Né? Porque se a mãe estiver bem, gente, pode ter certeza, se a mãe estiver bem, o filho vai ficar bem. Sim. Se a mãe estiver angustiada, o filho vai chorar. Vai ficar chorando. Né? É uma ligação muito forte muito. Ali, né? Naquele momento é uma simbiose, né? Você que é da psicanálise, você sabe. Sim. O narcisismo começa ali, é dali que nasce tudo. Então, até a gente conseguir se desvincular disso, né? Até a criança e a mãe conseguirem se desvincular, leva muito tempo. É verdade. Alguns nem conseguem. Aqui para nós. Verdade. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Maio Furtacor e a saúde mental materna. Nossa entrevistada é a psicóloga Rita Rocha. Rita, quais as ações que estão previstas, portanto, para acontecer nesse mês de maio? Então, Renata, nós temos algumas ações previstas em instituições de ensino superior, para os alunos, para os professores e a comunidade. Bacana. E a ESB Ceilândia já é certeza. A Abraci, que fica ali no Cruzeiro, né, para as mães atípicas. Provavelmente ainda não está fechado, nós vamos ter nas UBSs, para as gestantes, puérperas e toda a comunidade, né, que estiver ali. E vamos ter a marcha. E essa marcha ela vai ser no dia 19 de maio, a partir das 9 horas, no Eixão Norte. Aí temos umas lives também. Sim. A partir do dia 1º, são 5 lives. Sempre nas quartas-feiras, às 14 horas. E aí, quem quiser ter mais informações, a gente agora tem um Instagram de Brasília, que é @onda
Furtacor Brasília. Sim. Lá vão ter todas as informações. Né? A gente também está tentando divulgar, né? Igual o Renata, pelo amor de Deus, me ajuda a divulgar. A gente vai tentar divulgar também nos jornais, né? Mas no Instagram a gente vai ter essas informações. Sim, e é o que você falou, assim, acho que a principal mensagem é, a gente quando vir alguma mãe, seja qual a idade for do filho, né? Porque a mãe é mãe para sempre. Para sempre. A gente tentar sempre encontrar uma forma de ajudar, não de julgar. Exatamente. Né? E o que você falou no começo é muito importante, porque assim, a gente tende o nosso parâmetro, né, a julgar os outros de uma forma com o que a gente faz, com a nossa mente. E assim, não tem forma certa ou errada de maternar. Existem formas diferentes de maternar, né? Exatamente. O fato dela ser diferente da minha não quer dizer que a dela seja errada e que a minha seja certa. Não existe isso. Cada um dá o seu melhor da forma que pode dar, né? Exatamente. E depois o filho se vira, né? Se não foi legal, se eu não conseguir me resolver aqui ou ali, eu vou atrás de resolver isso, né? Sim. Porque todos nós somos humanos e temos erros. E as mães, existe toda uma romantização na maternidade, né? As pessoas imaginam que as mães são santas, perfeitas, ou e não erram, enfim. heroínas, e nós não somos. Todas as mães erram, acertam também, né? Porque até com os erros, eu acredito muito nisso, sabe, Renata? Eu acho que os erros também nos ajudam a procurar resolver, né? Voltar atrás e acertar lá na frente, aprender. É um aprendizado, e isso Claro. é para a gente, para os filhos, para a sociedade. Né? Então, não existe essa coisa de não erro, só tem que acertar. Isso é realmente um tabu e é o que adoece. Sim. Porque vem toda essa questão da culpa, vem toda essa questão do auto-julgamento. E é isso que a gente precisa evitar. Vamos nos unir, né? Vamos nos unir. Se aquilo que aquela mãe fez foi legal, poxa, então eu vou lá e agrego isso à minha vida. Se não foi legal, olha, deixa que ela vai se resolver com o filho, com a vida, com seja o que for. Né? Não dá para ficar julgando. Não dá para ficar julgando. Certa vez, eu fiz uma reportagem aqui que o Conselho Tutelar pegou uma criança que estava sozinha em casa, uma criança pequena que estava sozinha em casa, porque a mãe tinha que ir trabalhar, deixou essa criança em casa e a casa estava muito suja e tal. E aí eu fiz o seguinte questionamento: cadê o pai dessa criança? Eu acho que eu vi essa reportagem sua. Cadê o pai dessa criança? E assim, ok, os vizinhos ligaram. Eu não estou dizendo que a mãe estava certa. Enfim, ela tinha um erro dela ali. Claro. Mas primeiro, ela saiu para trabalhar, porque se ela não trabalhasse, quem ia dar comida para a criança? E segundo, os vizinhos, na hora de ligar para o Conselho Tutelar, beleza, mas será que algum se prontificou para ajudar aquela mãe? Então, acho que isso reflete muito bem o que a gente está falando aqui. Exatamente. Né? Isso Assim, mesmo. ela saiu para trabalhar, mas ela não... Certamente ela deve ter pedido para alguém ficar com a criança e ninguém ficou com a criança. Então, foi o que restou àquela mãe. Então, acho que é isso, assim, a gente ampliar o nosso olhar e, na medida do possível, a gente oferecer a nossa ajuda, a nossa mão, o nosso apoio, porque cada um sabe a dor de ser o que é, né? É isso mesmo. E tentar ajudar mesmo, porque Com não certeza. é fácil também ser mãe, não. Nadinha fácil. Não é fácil. Não. Então... Não é fácil, a gente já se julga, não precisa ninguém julgar. E como você está exatamente. falando desse caso dessa mãe, é algo muito complexo, né? Porque às vezes essa mãe é uma diarista e se ela não for naquela diária naquele dia, às vezes não tem o que dá para a criança comer no outro dia. É simples assim. A gente precisa entender que a sociedade tem várias camadas. Sim. Algumas mães, elas não têm nem segurança alimentar para oferecer para os filhos. Exatamente. Então, ela fica entre a presença dela, a segurança física daquela criança e prover esse alimento para o outro dia. Isso é uma realidade eficaz no Brasil, infelizmente. É algo que acontece muito. Né? A gente fala muito de outras questões, mas é como eu falo, né? Não adianta você fazer terapia, você atender alguém que está passando fome. Você primeiro precisa passar fome, gente, mexe diretamente com a dignidade humana. Né? Então, é muito compreensível no sentido de essa mãe tentar se virar. Né? Não de deixar a criança sozinha, Sim. mas tentar se virar, tentar resolver. Exatamente. Repete de novo o Instagram, por favor. Repito, @OndaFurtacor Brasília. Onda Furtacor Brasília está aí na tela, então quem quiser mais informações, quem quiser ajudar, dar o suporte, o apoio, é isso aí. Então, muito obrigada, Eu que Rita, agradeço. pela sua participação. Tomara que vocês consigam aí mudanças, não só na mentalidade, mas nas leis também, que precisam ser mais efetivas para ajudar
todas as mães que precisam, sobretudo as que mais precisam, né? Eu agradeço mais uma oportunidade de estar aqui para falar sobre esse assunto. Viu, Renata? Maravilha. Obrigada. Obrigada a você. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia, aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.